Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui na nossa série O que é ser cristão. Se você chegou aqui agora, eu recomendo que você se inscreva em nosso canal, você curta o nosso vídeo, compartilhe nas suas redes sociais e escreva aí abaixo os comentários que você desejar. Hoje nós vamos refletir sobre um texto de Paulo muito conhecido em 2 Coríntios capítulo 5, a partir do versículo 16. Se você chegou agora também, eu recomendo que você assista os nossos vídeos anteriores. Estamos tendo uma sequência sobre essa reflexão, o que é ser cristão. Então vamos fazer a leitura de 2 Coríntios 5, 16 até o 20. Eu lerei aqui na Bíblia NVI e também na Bíblia A Mensagem. O texto diz assim: de modo que de agora em diante a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano, ainda que antes tenhamos considerado a Cristo dessa forma. Agora já não o consideramos assim. Tudo isso provém de Deus. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram. Eis que surgiram coisas novas. Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Ora, na Bíblia NVI, o texto diz o seguinte: por causa dessa decisão, não julgamos ninguém pelo que possui ou pela aparência. Houve um tempo em que julgamos o Messias dessa maneira. Estávamos errados. Não vemos mais assim. Agora olhamos para dentro e o que vemos é que qualquer um, unido ao Messias, tem a chance de um novo começo. É criado de novo. A vida velha se foi. Uma nova vida floresce. É demais. Tudo vem de Deus, que nos quer em relacionamento com Ele e nos chamou para viver relacionamentos com os nossos semelhantes. Deus se reconciliou com o mundo por meio do Messias, permitindo um novo começo pela oferta de perdão de pecados. Deus nos deu a tarefa de contar a todos o que Ele está fazendo. Somos representantes de Cristo. Deus nos usa para persuadir homens e mulheres a deixar as diferenças de lado, ingressar na obra de Deus e reconciliar o ser humano com Ele. Estamos falando por Cristo agora mesmo. Tornem-se amigos de Deus. Ele já é amigo de vocês. Bom, esse texto aqui que o apóstolo Paulo escreve, 2 Coríntios capítulo 5, especialmente aqui no versículo 17, ele é muito famoso. E ele é muito conhecido e ele é utilizado em muitos congressos, em muitos estudos, que é quando Paulo fala sobre se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Bom, ser cristão, de acordo com o que nós estamos vendo na nossa série, a partir desse texto de Paulo, é perceber que ser cristão é uma nova criatura coletiva. Não é uma nova criação individual, não é uma nova criatura individual, porque às vezes nas traduções nós temos essas duas palavras, ou criatura ou criação, que são palavras semelhantes, mas Paulo não está falando de uma individualidade, Paulo está falando de uma criação coletiva. E é uma obra, um tema que ele está sempre sugerindo e estudando nas suas cartas, porque ele fala sobre o velho Adão
e ele fala sobre Cristo como sendo o novo e perfeito Adão. Como o velho perdeu a sua essência a partir da queda, em Gênesis 3, a restauração de todas as coisas aconteceu pelo novo Adão. Paulo usa essa figura de linguagem para nos revelar que, da mesma forma como por um todos pecaram, por um todos foram perdoados, por um todos foram deformados à imagem de Deus, por um, na pessoa de Cristo, todos foram reconciliados com Deus, regenerados pelo Espírito Santo, e estamos sendo transformados de glória em glória até que sejamos perfeitos à imagem e semelhança de Jesus Cristo. E Paulo trabalha essa ideia a partir desse ponto de vista, que é um ponto de vista central nas epístolas paulinas, como sendo um evento feito por Cristo para a nossa redenção coletiva. O Evangelho é entender a perspectiva dessa nova criação coletiva. Por isso que na oração do Pai Nosso, Cristo nos ensina a orar exatamente assim. Pai nosso que estás no céu. O Pai não é meu, o Pai é nosso. Perdoa as nossas dívidas, ou seja, não apenas a minha dívida, mas perdoa as nossas dívidas, para que não caiamos em tentação, porque teu é o reino, tu é glória. Tudo no Evangelho, ele é olhado a partir desse ponto de vista da coletividade. E é um tema amplamente comentado pelo apóstolo Paulo, porque ele fala isso em Romanos capítulo 8, versículo 29. Ele usa trechos em Efésios e em 2 Coríntios também, para que tenhamos essa capacidade de nos vermos a nós mesmos e aos nossos semelhantes como dessa perspectiva da transformação e da regeneração que o Espírito Santo ele nos proporcionou. Então Paulo diz, olha, as coisas velhas já passaram, você tem uma nova vida. Então há uma nova vida em Cristo Jesus. Aquilo que nós passamos, aquilo que nós vivemos, o Espírito Santo, ele nos lava. O Espírito Santo, ele nos transforma. E aí, sim, alguém, segundo o apóstolo Paulo, aqui em 2 Coríntios, pode ser chamado de cristão. Como? Paulo diz, se alguém está em Cristo. Se alguém está em Cristo, então ele é cristão. Porque quando nós estamos em Cristo, há uma nova criatura e as coisas velhas já passaram. E Paulo está falando sim de uma transformação vital, de uma transformação moral e de uma transformação espiritual. Porque tudo aquilo que nos guiava, tanto as nossas emoções quanto a nossa perspectiva espiritual e a nossa carne, os nossos pensamentos, os nossos desejos, os nossos afetos, os nossos sonhos, as nossas vontades, Paulo diz, isso é coisa passada, porque há um novo homem em Cristo, há uma nova mulher em Cristo, há uma nova criação. E essa nova criação, o apóstolo Paulo vem falar, que faz com que tudo seja novo. Porque as coisas velhas passaram e agora tudo se fez novo. Então Cristo nos dá uma nova vida. Cristo nos dá novos sonhos. Cristo nos dá novas esperanças. Cristo nos dá novos significados, novos conceitos, novas maneiras de enxergar a vida. Porque Ele enche nosso coração de uma transformação radical e que está caminhando para que dentro do nosso coração e do nosso caráter sejamos mais parecidos com Ele dia após dia. Então isso é o que torna o cristão alguém diferente, porque ele é preso em Cristo Jesus. Uma das formas de nós respondermos essa pergunta é que quem é cristão ou o que é ser cristão? Ser cristão é alguém que está em Cristo Jesus e que entende que há uma nova criação coletiva. E que Deus, em Cristo Jesus, está reconciliando consigo mesmo todas as coisas.
Ele está reconciliando os homens, está reconciliando as mulheres, os animais, as galáxias, os planetas, o universo, a natureza. Todas as coisas se convergem a Ele, e haverá um tempo onde o texto de Mateus e o texto de Apocalipse diz que novos céus e novas terras serão criados para que essa nova comunidade ela possa viver junto à presença do seu eterno Pai, do seu eterno Deus. Então, esse texto de Paulo, falando sobre esse novo nascimento, ele nos expressa como que em duas coisas, em duas realidades. É interessante nós percebermos que, como ele diz aqui, quando estamos unidos no Messias, há um novo começo. Há uma nova fase, há uma nova vida floresce, como Eugene Peterson diz aqui. E ele quer que esse nosso relacionamento com ele seja também um relacionamento com os nossos irmãos e com as nossas irmãs. Então, ser cristão é entender que há uma nova criação coletiva. Não há mais espaço para apenas enxergarmos o momento da nossa espiritualidade como um momento individual, mas nós percebemos que nós estamos fazendo parte de uma grande família e essa espiritualidade é coletiva. E essa jornada de fé é uma jornada com os nossos irmãos e irmãs, tanto os de hoje como os nossos pais e mães do passado, que nos legaram essa tradição da perspectiva espiritual de caminhar com Cristo Jesus. Então, o John Milton, ele tem uma poesia que ele diz o seguinte: quando a nossa alma guiada subir aos céus, então todas essas grosserias terrenas abandonará, e vestidos das estrelas nos sentaremos para sempre, triunfando sobre a morte, o caso e tu, ó tempo. Então, essa nova sociedade, essa nova filosofia, essa nova caminhada com Cristo é uma esperança escatológica, uma esperança de que passaremos a eternidade com Ele. E essa eternidade começou aqui e agora. O reino de Deus começou em Cristo Jesus, dando sinais de como será essa nossa vida com Ele, junto com a nossa família espiritual. A nossa família da tradição de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Paulo, de Débora, de Ruth, de todos os nossos irmãos e irmãs, e também a nossa família atual. Que Deus em Cristo Jesus fortaleça o nosso coração e que nós possamos, como o apóstolo Paulo, entender que somos novas criaturas, feitas por Deus e transformadas pela pessoa do Espírito Santo. Amém? Deus nos abençoe.